Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 63 – Buscando Salvação. Parte 1. Uma garota solitária andava pelas ruas do reino. Não havia nada de adorável em seu rosto. Não havia nada em sua aparência que fizesse quem a notasse desejar dar uma olhada a fundo. No entanto, ela ainda chamava a atenção, embora em um sentido negativo. Seus olhos negros se inclinaram para cima, dando a impressão de que ela estava constantemente olhando para os outros, enquanto as olheiras faziam as pessoas pensarem que ela era o tipo de pessoa que andava por aí com criminosos em becos sem saída. Era útil para andar entre as multidões, mas uma vez que ela chegasse aos portões da cidade e outros lugares, ela receberia escrutínio e vistorias intensas das autoridades locais. Aquela garota, Neia Baraja, olhou para o céu. Acima dela, o céu estava coberto de nuvens escuras, dando aos observadores a impressão errada de que estava quase ao anoitecer quando ainda era dia. O pior do inverno já passou, mas a primavera ainda estava muito distante. Neia suspirou cansadamente, depois reuniu os sentidos que herdara de seus pais e caminhou em direção à rua que levava à estalagem onde estava hospedada. A razão pela qual ela tinha que ser tão cautelosa, mesmo em uma cidade, era porque sentia um forte sentimento de exclusão em relação a si mesma, sendo uma estrangeira, desde que entrara nessa cidade. Naturalmente, não era nada mais que a imaginação da garota. Afinal, quando ela usava um manto com capuz na cabeça, não havia como saber se era estrangeira. No entanto, ela não estava enganada sobre a tensão no ar. Ela espiou os transeuntes e viu que seus rostos estavam abatidos e seus passos pesados. Era como se vestissem a escuridão do inverno que os circundava. Em circunstâncias normais, ela poderia ter pensado que era por causa do tempo nublado. No entanto, ela sentia uma sensação de aprisionamento, ou talvez uma inominável melancolia pairava aqui, na capital do reino Reistize, deveria ter se originado de alguma outra fonte. Talvez seja porque não faz muito tempo que foram derrotados. Ainda assim, em comparação com o povo do reino sacro, parece que sorriem de orelha a orelha. Embora a região da Baía Sul do Reino Sacro ainda estivesse relativamente segura, os trechos do norte tinham sido tornados em um inferno na terra. Para o Exército de Libertação, formado a partir dos remanescentes do Exército do Reino Sacro do Norte, e para ela, que tinha vindo que como membro de uma delegação de embaixadores, tal notícia trazia um pouco de conforto. Quanto mais pensava nisso, mais deprimida ficava. Assim Neia tateou a cintura em busca de salvação. A sensação fria do aço subiu pela mão. Era a espada que carregava, estampada com o brasão da Ordem dos Cavaleiros do Reino Sacro, que servia como prova de sua identidade. Normalmente, a espada de um paladino seria imbuída de pequenos encantamentos, mas a dela não. Isso foi porque era uma espada do tipo que seria emitida a soldados em treinamento. Somente depois de completar seu treinamento e ser oficialmente nomeada como paladina que sua lâmina de confiança seria encantada com magia. Esse foi um dos rituais adotados para aqueles que seguiram o caminho de um paladino. Embora fosse pouco mais que um pedaço afiado de aço até que ela oficialmente se tornasse uma paladina, ainda era uma arma pessoal que a acompanhara por longos anos de treinamento e prática. Não se poderia culpá-la pelo desenvolvimento do hábito de a acariciar quando se sentia desconfortável. A sensação do aço a acalmou, mesmo que um pouco, e ela exalou uma nuvem de vapor branco. Então abriu a capa e acelerou o passo. Seus passos ficavam lentos e arrastados sempre que pensava nas más notícias que estava levando. No entanto, justamente por não gostar da sensação que ela teve que se mover rapidamente, para pôr um fim nisso o mais rápido possível. Finalmente, a estalagem onde a delegação residia apareceu. Era uma pousada de alta classe, com preços tão elevados quanto sua reputação. Dizia-se que estava entre as 5 melhores do reino. Enquanto pensava sobre o estado trágico de sua terra natal, o Reino Sacro do Norte,
ela não podia deixar de se sentir culpada por como estava usufruindo de tal luxo enquanto seus compatriotas estavam sofrendo. A verdade era que a líder da delegação de embaixadores se opunha a ficar aqui precisamente devido ao luxo exacerbado. Ela disse que deveriam reduzir suas despesas nessa jornada e usar o dinheiro restante em outro lugar. No entanto, sua opinião foi rejeitada, graças à sugestão do líder assistente. Como representantes do reino sacro, se não nos alojarmos em uma pousada apropriada, as pessoas podem pensar que o reino sacro está nas últimas. Portanto, precisamos ficar em uma pousada superior para mostrar que nossa nação ainda é forte. A lógica do líder assistente fora irrefutável. Ninguém no grupo protestou contra, exceto sua líder, que era movida pela emoção e não quis aceitar a proposta. Sua teimosia a impedia de aceitar. Contudo, depois de um longo impasse, ela finalmente foi persuadida por todos os outros membros da delegação a escolher, ainda com relutância, essa pousada. Todos entendiam que não podiam fazer despesas desnecessárias. A fim de cumprir suas tarefas o mais rápido possível, até mesmo Neia, uma escudeira, fora contratada para realizar missões. O objetivo da visita da delegação ao reino não era outro senão assegurar ajuda ao reino sacro. Portanto, Neia e os outros membros da delegação estavam circulando pela cidade tentando marcar consultas com pessoas importantes ou influentes do reino. Qualquer um poderia marcar uma consulta, até mesmo uma escudeira. Não houve problema com essa parte do pensamento da líder. Mas Neia era a única escudeira entre a delegação, os restantes eram bons paladinos. Mesmo que ela fizesse uma consulta, o que a outra parte pensaria no futuro, se descobrissem que outras pessoas tinham sido visitadas por paladinos, enquanto elas mereceram apenas uma simples escudeira? Isso certamente os deixaria infelizes. Até Neia tinha boa noção disso. No entanto, apesar de seus protestos indiretos, as ordens dadas a ela não haviam mudado. Como escudeira, havia pouco que ela pudesse dizer a respeito. Dito isso, Neia não desistiu. Se fosse um fracasso pessoal, ela poderia aceitá-lo de bom grado. Todavia, isso poderia levar o reino sacro a perder mais ajuda do reino. Neia não podia descartar a possibilidade de que seus fracassos levassem a que mais de seus conterrâneos morressem, mesmo que dissesse um simples, sim, eu entendo. Por outro lado, o fato de uma mera escudeira ter imediatamente entrado em ação sem esperar por ordens só tornara a líder ainda mais infeliz. Ela parecia pensar que tudo era culpa de Neia. Felizmente, o líder assistente conseguiu acalmar as coisas, mas agora a líder da delegação tinha uma impressão ruim de Neia. Neia tinha sido selecionada para essa delegação de embaixadores apenas por causa de seus sentidos aguçados, que haviam garantido segurança na estrada até aqui. Pedir-lhe para contribuir de outras formas era exigir demais dela. Mas não é como se eu pudesse dizer isso. Neia olhou para o céu e suspirou. Então, viu o vapor branco que exalava vagarosamente flutuando no ar desaparecer. Enquanto pensava na desconfortável recepção que a aguardava na estalagem, uma cólica intestinal apareceu. Neia deveria se encontrar com um nobre de menor importância, não era alguém do alto escalão no reino, então não poder marcar uma consulta com ele não era um grande revés, mas mesmo assim sua líder reclamaria com ela. Geralmente, quando um estranho quer se encontrar com alguém importante com urgência, é lógico que vão precisar de algum tempo para saber mais da pessoa e ver se a história bate. Então, uma reunião urgente só daqui a uma semana no mínimo. Bem, pelo menos isso não soava como se ela estivesse apenas reclamando da recusa da outra parte. De acordo com as instruções da líder, em poucos dias deixaremos a capital real, nossa líder, Sua líder estava o tempo todo no limite ultimamente. Ela não parecia capaz de controlar suas emoções adequadamente. No passado, ela não era assim. Neia sabia muito bem disso. Antigamente ela era uma pessoa lerda, ou sem noção, se alguém não estivesse inclinado a ser educado. No entanto, desde a batalha em que haviam perdido a Rainha Sagrada, houve uma mudança dramática em sua personalidade.
um desempenho insatisfatório. Como escudeira, a única coisa que podia fazer com as broncas irracionais de sua líder era abaixar a cabeça, ficar quieta e aceitá-las. Mesmo assim, isso não era nada comparado ao que os sobreviventes no Reino Sacro estavam passando. Tudo que ela tinha que fazer era manter a cabeça baixa e suportar a tempestade. Depois de se preparar para o pior, ou talvez tivesse desistido de resistir, Neia chegou à frente da estalagem. Neia respirou fundo, puxou o capuz e abriu as elegantes portas da estalagem. Como era de esperar de uma pousada de alta classe, ela não entrou imediatamente em uma sala, mas sim em uma pequena sala. Parece que foi projetada para os hóspedes limparem a sujeira de seus calçados. Dito isso, o lugar que ela acabara de visitar ficava em um bairro de luxo, muito parecido com essa estalagem, e tinha sido pavimentado com pedra. Como não havia chovido, não havia nada que ela precisasse se livrar. Portanto, Neia se prontificou a abrir a porta diante dela. Uma rajada de ar quente passou por ela. A portaria ficava bem à frente de onde entrara na sala, enquanto o bar estava à sua direita e as escadas à sua esquerda. Havia sofás usados para receber convidados perto destes locais. Não havia lareiras de aquecimento dentro da sala. No entanto, o fato de que ainda havia uma diferença de temperatura, apesar de sua ausência, provavelmente se devia a um item mágico. Os Magicasters no Reino Sacro geralmente eram sacerdotes e, embora pudessem fazer alguns itens mágicos, poucos deles eram úteis na vida cotidiana. Nesse aspecto, o Reino Reistize era tecnologicamente superior ao Reino Sacro. Sendo esse o caso, e quanto ao Império, seu pai havia mencionado uma vez sobre as tecnologias mágicas de lá, quanto avançado tecnologicamente ele seria. Embora ela nunca tivesse tido a chance de visitá-lo, Neia ainda nutria uma vaga sensação de admiração pelo Império. Tipicamente, uma garota que vivesse em um vilarejo só seria capaz de ver seu vilarejo ao longo de sua vida. Como Neia carecia de qualidades distintivas como guerreira, ela poderia passar sua vida inteira servindo sua nação e nunca ter a chance de visitar outros países. Nesse caso, a chance de viajar para o exterior, que essa viagem lhe oferecera, era equivalente a um tênue raio de sol vazando de uma nuvem sombria. Esses pensamentos percorreram a cabeça de Neia enquanto subia as escadas em direção ao quarto no segundo andar, onde a delegação estava hospedada. As pessoas na estalagem pareciam ter se lembrado do rosto de Neia, pois ninguém a impediu. Considerando a questão das despesas, apenas a líder e o líder assistente deveriam ficar aqui, os outros membros deveriam ter ficado em hospedarias mais baratas. Contudo, economizar centavos pôde fazer o outro lado pensar que não havia futuro para o Reino Sacro. No final, o líder assistente conseguiu convencer sua líder dessa dura verdade. Neia chegou à porta do recinto de seus superiores e deu algumas batidas, logo depois se abriu ligeiramente. No interior viam-se paladinos em guarda e posicionados no perímetro. Quem estavam guardando era a paladina mais forte do Reino Sacro, a líder de sua delegação. Nesse caso, estavam mais para seguidores do que protetores. Indo por essa lógica, não teria sido mais sensato ficarem em outro lugar? Porém, Neia sabia o significado da frase "o prego que se destaca é martelado", então não comentou sobre esse arranjo. Neia Baraja, reportando. A porta se abriu completamente e ela adentrou. Diante dela havia um cômodo grande. Havia uma longa mesa no meio, onde sua capitã estava sentada. A capitã Remedios Custodio e o vice-capitão Gustave Montagnés estavam ambos sentados lá. E dos 17 membros de sua delegação, mais da metade deles estavam atentos ao longo das paredes. Ela deu uma olhada nos documentos empilhados na mesa diante deles. A maioria havia sido riscado. Capitã. Neia Baraja voltou. Ela inflou o peito, ajustou sua postura e declarou seu nome. Como foi? Eu sinto muito. Eles negaram por falta de tempo. Disseram que gostariam de pelo menos 2 semanas. Tish. Remedios estalou a língua. O estômago de Neia deu uma fisgada.
Ela estava expressando seu descontentamento em Neia, ou melhor, para os nobres que os rejeitaram. Embora tanto a primeira quanto a última parecessem prováveis, Neia não ousaria esclarecer um assunto tão cabeludo. Que seja. Agradeço por sair em meio a este frio. Volte para o seu quarto e descanse. Sim, senhor. Neia reprimiu seu suspiro de alívio com as palavras de Gustave. Com o intenso desejo de sair imediatamente, Remedios a chamou e ela por sua vez, parou. Eu queria perguntar antes, mas você realmente disse a eles que queríamos abrir as negociações o mais rápido possível. Sim. Claro que tentei perguntar, mas infelizmente eles disseram que não. Então não foi por causa de suas fracas habilidades de negociação, não é? Bem. Isso não é verdade. Ela queria dizer, mas quem ousaria a retrucar? Além disso, ela já sabia que não seria capaz de escapar dessa reprimenda, independentemente de como respondesse. Capitã. Não são apenas os nobres a quem ela pediu que recusaram. Outros nobres rejeitaram o pedido de uma reunião do mesmo modo. Entre eles, alguns nobres que indicaram que não podiam ceder ajuda ao reino sacro, mas que queriam conversar mesmo assim. Remedios olhou para Gustave, que parecia ter falado para pôr um fim na conversa. Ambos ficaram em silêncio, mas a tensão no ar aumentou. Neia baraja. Sim. Ela ainda está desconfiada de mim. Neia tinha mentalmente balançado os ombros em derrota, mas não expressou isso externamente. Em vez disso, respondeu em um tom tímido. Gustave tinha agora se posicionado entre as duas, mas Remedios não lhe deu atenção e continuou encarando Neia. Enquanto perdendo tempo aqui, nosso povo está sendo abatido pelos demi-humanos liderados por Jaldabaoth. Além disso, 4 das grandes cidades já caíram, fora as incontáveis cidadezinhas e vilarejos. As 4 cidades em questão eram, respectivamente, a capital, Oborns, que abrigava a grande catedral que era considerada o templo supremo da fé do reino sacro. A cidade portuária de Rimum, que ficava a oeste da capital. A cidade-fortaleza de Calinsa, que era a mais próxima da muralha, e a primeira a ser atacada pelos demi-humanos. E depois havia Prarte, entre Calinsa e Oborns. Em outras palavras, a maioria das grandes cidades do norte estava agora sob o controle das hordas demoníacas de Jaldabaoth. Além disso, eles capturaram muitos dos sobreviventes, e os aprisionaram em acampamentos feitos de vilarejos e cidades capturadas. Só a menção de ser enviado a esses lugares é o suficiente para gelar o sangue de qualquer um. Sim, senhora. Esses acampamentos eram cercados por muros, e ninguém testemunhara pessoalmente o que estava acontecendo lá dentro, pois ninguém conseguira se infiltrar no interior. Todavia, os rumores disseram que eram protegidos por demi-humanos. Aqueles que ousaram sondar mais perto disseram que puderam ouvir gemidos e gritos de agonia vindos de dentro. Além disso, o que era mais convincente era o fato de ninguém achar que Jaldabaoth, como um governante demoníaco, concederia qualquer forma de tratamento humano a seus prisioneiros humanos. Agora, sabendo de tudo isso, você ainda volta de mãos vazias. Você realmente tentou o seu melhor. Normalmente teria algo para mostrar, se realmente tivesse tentado, não? Sim. Minhas mais profundas desculpas. Sua lógica fazia sentido. Remedios estava correta. Contudo, o pensamento que brotou no coração de Neia se recusou a desaparecer. Olha quem fala, de que adianta ser capitã da Ordem Paladina do Reino Sacro se nem consegue resgatar esses prisioneiros? Ela queria muito retrucar com essas palavras. No entanto, como escudeira do Reino Sacro, ela não poderia dizer tal coisa. Já que pede desculpas, o que planeja fazer para se redimir? O que pôde fazer para mostrar resultados concretos? Neia ficou sem palavras. No coração disso, Neia era apenas uma cidadã comum do Reino Sacro. Ela não tinha status de nobreza, poder ou a riqueza. Ela sequer era paladina, apenas uma escudeira. Não havia nada que Neia, como pessoa, pudesse oferecer a um nobre do reino,
algo que pudesse gerar algum apelo para eles. Nesse caso, tudo que ela podia fazer se resumia em eu vou me esforçar ainda mais. Ela forçou seu psicológico. Infelizmente, parece que a resposta não foi de encontro com a aprovação de Remedios. Estou perguntando como você pretende fazer isso. O esforço inútil é. Capitã. Gustav interrompeu Remedios quando ela estava prestes a dizer alguma coisa. Por que não deixar as coisas como estão por enquanto? Afinal, já é hora de começarmos nossos preparativos, não? As estimadas aventureiras da Rosa Azul chegarão em breve. Se demorarmos muito a recebê-las, será um insulto à boa vontade que demonstraram, não acha? Tem razão. Escudeira Baraja, trabalhe mais e dê o seu melhor da próxima vez. Entendido. Remedios fez um movimento de enxotar com as mãos. Em outras palavras, ela estava dizendo, se apresse e dê-o fora daqui. Com sua licença, Capitã Remedios. Mesmo que estivesse cansada disso, Neia estava gritando internamente até que enfim. Enquanto vibrava de alegria quando saiu do cômodo. No entanto, seu aliado de agora se transformou em seu adversário mais terrível em um piscar de olhos. Capitã, ela pode estar presente quando a Rosa Azul chegar. Por um momento, as palavras de Gustav fizeram Neia ver tudo desvanecendo. Porém, ela querendo ou não, esse tema lhe dizia respeito, já que ela era uma escudeira. Remedios olhou para o ajudante de ordens. Era completamente diferente do jeito que ela olhou para Neia. Seus olhos estavam tão carinhosos que parecia que ela havia mudado de personalidade em algum momento, e isso deixou Neia confusa. Tem certeza? Bem, se diz, mas pode me dizer o porquê? O principal motivo para trazê-la conosco foi por ela ter sentidos excepcionais. Talvez possa haver coisas que só ela possa notar. Muitos paladinos e escudeiros haviam morrido durante as batalhas com Jaldabaoth. No entanto, alguns deles haviam sobrevivido. Mesmo assim, o motivo pelo qual ela foi escolhida para acompanhar o grupo foi justamente por causa de seus sentidos. Mesmo os paladinos sendo excelentes lutadores, em outros campos eles não se saíam tão bem. Nessa missão, pode ser necessário que alguém passe despercebido, aviste o inimigo a grande distância, passe por cerco e execute outras tarefas. Sendo assim, precisariam de alguém possuidor de tais habilidades de reconhecimento. Em circunstâncias normais, chamariam um aventureiro ou caçador, mas a maioria já estava morto e o restante já havia fugido para o sul ou outros países. Portanto, sem mais candidatos experientes para escolher, Neia foi selecionada. Embora fosse muito inferior em relação ao pai, ela nutria algum orgulho pelo fato de que seus sentidos eram mais afiados do que aqueles que só tinham sido treinados como paladinos. Ela estava muito feliz que seus talentos pudessem servir sua nação, mas esse sentimento estava sendo constantemente desgastado. Agora, ela estava começando a ressentir-se do fato de que havia sido selecionada. Mesmo? Bem, se você pensa assim, tudo bem. Eu permitirei. Muito obrigado, capitã. Escudeira Baraja. Como acabamos de dizer, você permanecerá no canto da sala e ouvirá nossa conversa. Se notar algo anormal, informe-nos. Agora volte para o seu quarto e se refresque antes de voltar. Entendido. Finalmente, eu estou livre. Pensou Neia, mas depois Gustav seguiu atrás dela assim quando ela se apressou para sair. Depois que eles saíram da sala, ele falou baixinho para ela. Peço desculpas pela capitã. Neia parou no meio do caminho, virou-se e então expressou as dúvidas que estivera abrigando em seu coração durante todo esse tempo. Eu fiz algo para perturbar a capitã. Quero dizer, ouvi dizer que a batalha em que perdemos aquela cidade mudou ela completamente, então o que aconteceu? Muitos paladinos morreram na batalha contra o Jaldabaoth, incluindo a rainha sagrada Sama e a irmã da capitã. Eu sei disso. Mas e daí? A mesma coisa aconteceu com Neia. Seu pai e sua mãe foram mortos. O mesmo aconteceu com muitos cidadãos de todo o reino sacro. Claro, ela não podia dizer isso.
Sem saber como desabafar a dor e a raiva que sente, a capitã decidiu descontar em você. Eu acho que a razão pela qual ela não faz isso conosco foi porque nós lutamos e sofremos com ela. Que merda, hein? Neia resmungou internamente. Em outras palavras, tudo isso foi porque Neia não havia participado daquela batalha. Algo tremendamente injusto. Metade dos colegas de Neia viajaram para a mesma cidade e muitos deles acabaram morrendo. A razão pela qual Neia não estava naquela metade foi devido à sua sorte, e não por causa de qualquer escolha que tivesse feito. Ouça com atenção, por favor, agente firme. Na situação que estamos, a capitã é insubstituível para o reino sacro. Mesmo se ela ficar com raiva e jogar os problemas dela nas costas dos outros. Gustave olhou para ela com uma expressão de dor nos olhos. Neia ficou frustrada, ela queria dizer umas boas verdades na cara dele. Tudo bem que ela sabia quanto aquela mulher era forte, mas ainda assim, Neia também fez sua parte para trazê-los em segurança ao reino. Ela tinha visto os vigias demi-humanos e tinha sido mais cuidadosa do que qualquer outra pessoa quando acamparam à noite. Neia teve papel em guiar a delegação de embaixadores ao seu destino. Sendo esse o caso, Neia não pensava que fosse menos valiosa do que aquela mulher. Mas Neia anulou seus sentimentos borbulhantes. Era preciso suportar isso pelo bem daqueles que sofriam no reino sacro. Permitir perder qualquer um desses bravos guerreiros prolongaria o sofrimento de inúmeras pessoas, e esse seria o curso de ação mais tolo que se possa imaginar. Quando tudo isso acabasse, ela estaria livre desse dever quando retornasse para casa. Assim, tudo que ela teria que fazer era suportar por mais algum tempo. Neia sorriu e assentiu. Entendido. Se for pelo bem do reino sacro, eu aguentarei isso com um sorriso. A Rosa Azul chegou à hospedaria pouco depois de Neia retornar. Neia esperou entre os paladinos que permaneciam imóveis junto às paredes. Logo a porta se abriu e um grupo de mulheres entrou. Ela não era uma fã, mas a reputação delas chegava até no reino sacro, e isso fez o coração de Neia vibrar. Eram grandes mulheres que ascenderam a alturas que ela mesma não conseguia alcançar. Pessoalmente, ela gostaria de fazer todos os tipos de perguntas. Obviamente, ela não ousaria fazer tal coisa aqui. Elas são uma das 3 equipes de aventureiros adamantites no reino. A Rosa Azul, elas são incríveis. Mesmo ouvindo suas descrições e nomes através dos rumores, esta foi a primeira vez que ela as viu em carne e osso. Havia uma grande discrepância entre como ela as imaginava em suas histórias e como realmente eram. De pé à sua frente estava a líder da Rosa Azul. Uma sacerdotisa que trazia o símbolo sagrado do deus da água, manejadora da espada amaldiçoada, Kilineiron, Laquios Alvendale e a Indra. Seus belos traços eram tais que até suas companheiras podiam se apaixonar por ela, e era difícil acreditar que ela fosse uma aventureira de primeira classe, algo que só os gênios da luta poderiam ser. Se ela usasse um vestido, seria a própria imagem de uma princesa dos sonhos de uma plebeia como Neia. Aquela linda mulher falou com uma voz gentil que combinava com a imagem que Neia tinha pensado. Obrigada pelo convite. Somos a Rosa Azul. Remedios, que se levantou para recebê-las, assentiu levemente para expressar sua gratidão. Eu não posso agradecer-lhe o suficiente por aceitar o nosso convite, honradas integrantes da Rosa Azul. Nós que estamos gratas por receber um convite da paladina que tem uma espada sagrada e que tem habilidades para empunhá-la, Remedios Custodio-sama. A troca de saudação era contrastante. Havia a saudação estereotipada de Remedios com seu tom tanto rígido contra o modo natural de falar de Laquios. Parece que ela realmente era uma herdeira de algum nobre. Ah, eu sou a única que deveria ser feliz em conhecer a manejadora de uma espada demoníaca. Grum. Por favor, sentem-se. As pessoas ao nosso redor são todos paladinos do reino sacro. Seria bom se todos pudéssemos ouvir. Se tiver tempo depois disso, gostaria muito de ver a espada demoníaca que possui. Com prazer,
E a chance de contemplar sua espada sagrada me encantaria também. Aceitamos meninas, sentem-se. As integrantes da Rosa Azul sentaram-se à sua maneira. Algumas delas já haviam cruzado os braços e segurado os cotovelos. Isso faria alguém se perguntar se essa atitude ousada veio de saber do poder que possuíam ou se elas estavam simplesmente agindo de uma maneira que melhor se encaixava. Vamos começar nos apresentando. O vice-capitão respondeu, provavelmente para ajudar Remedios. Não há necessidade. Notícias de suas façanhas se espalharam pelo Reino Sacro. E embora seja um pouco tarde para isso, sou vice-capitão da Ordem Paladina, Gustave Montagnes. Laqueus sorriu gentilmente com a resposta de Gustave. Excelente. Espero que essas notícias sejam sobre coisas boas. Sim. Não ouvimos nada além de coisas boas sobre vocês. Na verdade, suas façanhas heroicas enchem meu coração de fascínio. Parece que Remedios queria dizer alguma coisa, mas Gustave a interrompera. Depois disso, ele sorriu para Laqueus como se não houvesse problema algum. Isso é muito agradável. Mesmo que eu deseje perguntar sobre os detalhes que ouviu, estamos aqui hoje para atender a uma solicitação. Não é nossa intenção desperdiçar o valioso tempo de nossos clientes. Sendo esse o caso, vamos discutir os detalhes do pedido. Antes disso, eu gostaria de perguntar o nome daquela garota. Neia deu um pulo assustada quando percebeu que uma das gêmeas ladinas estava apontando para ela. A outra também estava olhando para ela com interesse. Provavelmente se tratavam das ladinas gêmeas, conhecidas como Tia e Tina. Apesar de serem membros da Rosa Azul, que era famosa mesmo no Reino Sacro, não havia rumores ou contos de seus feitos. Elas eram uma dupla cercada de mistérios. E agora tais indivíduos estavam apontando para ela. Ela sentiu como se tivesse sido empurrada para o centro das atenções, saindo das sombras para o meio de um palco. Pensamentos como, por quê, como assim, o que está acontecendo e outras frases semelhantes apareciam a todo instante em sua mente. Aquela garota não tem o corpo de uma guerreira. Diferente da nossa massa de músculos. Ei! Tá insinuando que aí? A pessoa que respondeu foi Gagarão, a guerreira encantadora. Sua constituição era tão bruta como uma casa de concreto. Exatamente o que eu disse. Ela não é uma guerreira, não importa como você olhe para ela. Agora isto aqui é uma guerreira. Ei, dá para treinar seu corpo com experiência, você sabe muito bem. Você vai evoluir então, Gagarão. Os rostos das ladinas ficaram brevemente sérios. Não seja malvada, sinto muito por aquela garota. Ei! É impressão minha, ou você ficou chata desde que foi treinar comigo? Ei! Nada mudou. É só que minhas costelas doem quando você me agarra com sua força ridícula quando estou dormindo. Vocês duas, chega de birra, me desculpe, é assim que somos. Não tem problema. O nome dela é Neia Baraja. Ela tem sentidos aguçados, e ela fez muitas contribuições durante a nossa jornada aqui. Compreendo. A resposta foi curta e sem emoção, nem mesmo houve fofura de algum tipo. Bem, mesmo isso sendo culpa nossa, não fizemos nenhum progresso até agora. Se ninguém se importa, que tal começar a discutir o assunto? Até porque nem faz sentido ficar de conversinha fiada agindo como nobre, não é? Vamos direto ao ponto, o que acham? Eviuai. Disse Laqueus em tom de reprovação. A mágica casteira arcana, Eviuai. Ela poderia usar magias poderosas, mas nunca removia sua máscara sob quaisquer circunstâncias. Ela tinha uma estatura muito pequena. Alguns rumores diziam que ela poderia ser de uma espécie diferente, alguma com pequeno porte. Por mim tudo bem. Eu não levo muito jeito com essas coisas. Capitã. Bem, a chefe do outro lado deu sua aprovação, e quanto à nossa? Além disso, depois de pagar a taxa apropriada pela informação, eles serão nossos clientes. Não vamos nos preocupar até que a questão do dinheiro venha à tona. Será melhor selar o acordo o mais cedo possível, não?
Lakio suspirou, e Eviuai continuou, aparentemente zombando delas. Bem, nossa chefe aceitou, então vamos firmar os detalhes antes de falar sobre o pagamento. Acho que deseja falar daquele que está fazendo o que bem entende no seu país. É o tal do Jaldabaoth. Então já sabia. Ei, acha que não saberíamos algo que os nobres sabem? O reino tem comerciantes que também usam rotas marítimas, esqueceu? Além disso, as guildas de aventureiros também trocam informações. Mas então, o que tem a dizer? Quer compartilhar o que sabe? Francamente, seríamos mais felizes em obter informações do que dinheiro. Talvez, posso ter um momento para discutir isso com o Gustave. Eviuai acenou para indicar que eles deveriam prosseguir, e então Remedios e Gustave se levantaram e entraram em um cômodo adjacente, um quarto. E aí, podemos usar esta jarra? Gagaran apontou para a jarra de água e os copos em volta enquanto se dirigia a Neia. Por que eu? Atormentada, Neia respondeu, por favor, sirva-se. Ela queria se elogiar por seu tom perfeito e por não deixar sua voz tremer. Depois que Gagaran serviu água para todas, Remedios e Gustave retornaram. Nós pagaremos sua taxa, então pode nos dizer o que sabe. O pensou. Por alguma razão, Neia teve a sensação de que Remedios, que se queixara da despesa de ficar em uma pousada, não aprovaria isso. No entanto, Gustave provavelmente a convenceu. Neia não fazia ideia de como que ele havia conseguido. Pode ser. Porém, penso que será mais fácil nós informarmos o que precisa saber se você contar exatamente qual o estado do reino sacro neste momento. Por favor, deixe-nos pagar a taxa designada. Gustave prontamente colocou uma pequena bolsa na mesa. Ei! Eviuai apontou o queixo para uma das ladinas. Em resposta, ela rapidamente estendeu a mão e pegou a bolsa, jogando-a de leve para cima e para baixo em sua mão. Então ela pegou e acenou para Eviuai. Ela provavelmente estava tentando ver se continha a quantidade esperada se baseando no peso e no chacoalhar. Tudo bem. Então Eviuai, explicarei as coisas, como eu disse há pouco. Perguntar por todas as informações que temos sobre Jaldabaoth é um pouco como tentar medir uma nuvem. Vamos começar falando sobre o que aconteceu aqui. Mas antes disso, quero ter certeza. O Jaldabaoth que viram se parece com isso aqui. Eviuai pegou uma caneta e um papel ao lado da mesa e começou a desenhar com movimentos fluidos. No entanto, a imagem que ela produziu só podia ser considerada como rabiscos infantis na melhor das intenções. Remedios estava prestes a dizer, não é bem assim antes de uma das gêmeas pegar o papel e rasgá-lo ao meio. Ô sua doida, por que fez isso? Enquanto Eviuai estava furiosa, a outra gêmea pegou a caneta e desenhou-o rapidamente em um novo pedaço de papel, então mostrou a Eviuai o produto acabado. A mágica casteira mascarada murmurou, o Gu em um tom descontente. A verdade era que era de muito maior qualidade do que seu desenho. Sua aparência era muito difícil de descrever com palavras. Ele estava vestido com roupas estrangeiras e usava uma máscara estranha. Depois de ver o retrato falado, Remedios cerrou os punhos e rosnou como uma feira selvagem. É esse desgraçado. Depois de ver isso, as gêmeas e Eviuai cessaram suas brigas e olharam para Remedios. Então, nós verificamos uma coisa, e a mesma vez digo, demônio. Bem, se demônios como esse aparecessem um após o outro, estaríamos com problemas. Agradeçam aos céus por essas pequenas misericórdias, assim eles dizem. Vejamos. Eviuai então começou a narrar os eventos que ocorreram na capital real, e Neia estremeceu em seu coração. Ela sabia que Jaldabaoth era forte. E ela sabia que o exército de demônios e aquele demônio escamoso existiam, então ela não ficou chocada com eles. Mas o fato de que haviam 5 empregadas demônio que poderiam, cada uma, tomar conta de uma equipe inteira de aventureiros adamantite, aprofundou o seu senso de total desespero. Eu não acho que alguém tenha visto essas empregadas demônio no reino sacro. Então elas são o trunfo de Jaldabaoth. E pensar que tem esse as na manga. Então,
enquanto estimaria a classificação de dificuldade de Jaldabaoth. A pergunta de Gustav fez com que as aventureiras olhassem uma para a outra, mas no final ainda foi Eviuai quem falou em nome de todas. Só para deixar bem claro, esse valor é apenas uma hipótese. Pode ser maior, ou menor, então espero que tenha isso em mente. Estimamos que a dificuldade desse demônio esteja em torno de 200. 200. Gustav ofegou. Neia quase ofegou também, mas conseguiu resistir a esse impulso. Alguns dos paladinos que ladeavam as paredes não tiveram tanto sucesso. Remedios foi a única a permanecer calma, sua expressão estava inalterada. Se Neia se lembrava corretamente, monstros com dificuldade C não eram algo que os humanos pudessem derrotar. Exatamente o quão poderoso é uma classificação de 200. Eviuai parecia ter um pouco de dificuldade em responder à pergunta que Remedios fez sem rodeios. A dificuldade de 200 nunca apareceu nesse mundo antes. Bem, os dragões antigos seriam cerca de 100. Um dragão antigo, eu nunca lutei com um assim, isso seria o mesmo que a deidade guardiã dos oceanos. A deidade guardiã do oceano referia-se a um Sea Dragon, uma subespécie de dragão que habitava o oceano. Tinha 2 braços e pés e uma cauda longa e grossa que substituía as asas atrofiadas. Parecia mais uma serpente do que um dragão, e seu intelecto estava no mesmo nível ou superior ao da humanidade. Era um ser bastante benevolente que protegeria navios se fosse devidamente venerado. Neia teve a sorte de vê-lo uma vez, ao longe, quando eles tinham ido a Rimund de férias. Ele havia levantado a cabeça bem acima da superfície dos mares, era uma visão majestosa o suficiente para ganhar o título de deidade guardiã. Era difícil imaginar que um ser humano pudesse derrotar dita criatura. Capitã Remedios. Se nós usarmos a deidade guardiã como base. Se houvesse um pescador aqui, ele estaria olhando com desaprovação para nós. Ainda assim, isso significa que ele é 2 vezes mais forte que um dragão antigo. De fato, nós determinamos que ele é mais forte do que os lendários deuses demônios que foram derrotados pelos 13 heróis. Ou seja, sua aparição no mundo humano seria uma grande tragédia e várias nações serão destruídas. Isso é o quão poderoso ele é. Embora eu saiba que, quando Jaldabaoth estava causando estragos no reino, ele foi expulso por Momondono. Isso significa que o Momondono deve ser tão poderoso quanto, não. Remedios engoliu em seco e depois continuou, ou significa que, ele usou algum tipo de item especial ao derrotar o Jaldabaoth. Foi então que a atitude de Eviuai mudou. Neia não podia ver seu rosto, mas tinha a sensação de que seu rosto estava ruborizado sob aquela máscara. Eu não acho que ele usou qualquer item desse tipo. No entanto, Momon-sama lutou magnificamente quando duelou com Jaldabaoth. Eu estava lutando contra as subordinadas de Jaldabaoth naquela época, então não vi a luta completa, mas foi uma batalha sem igual. Uma batalha travada por um herói entre os heróis, um campeão entre os campeões. É mesmo. Tudo que Gustav pôde fazer foi espremer essas palavras de sua boca depois de ser esmagado pela presença de Eviuai enquanto ela vagava entre a fantasia e realidade. Precisamente. Ah, que batalha incrível! Sabe, o Momon-sama me defendeu enquanto lutava contra o Jaldabaoth. Então ele lutou com Jaldabaoth, aquele monstro, e o expulsou. Isso é verdade? O quê? Está insinuando que o que eu vi com meus próprios olhos foi uma mentira. Eviuai respondeu à pergunta de Remedios com rispidez. Gustav lutou para banir a inquietação no ar. Ah, não. O que nossa capitã queria dizer é se a escuridão pôde atacar algum ponto fraco de Jaldabaoth, talvez pudéssemos fazer algo assim também. Peço desculpas por isso não ter ficado claro. Não, nós que devemos pedir desculpas pelo tom imaturo que nossa Eviuai está tomando com uma cliente. Essa resposta veio de Laqueus. Basicamente, quando 2 lados estavam em atrito, os outros entravam em cena para suavizar as coisas. Bem, assumindo que Jaldabaoth realmente tenha algum ponto fraco, Momon-sama deve ter descoberto ao atacá-lo.
Ainda assim, é difícil imaginar que um demônio daquele porte deixaria suas fraquezas desprotegidas. Tem razão, talvez ele tenha usado um item ou um subordinado para compensar isso. Mesmo esta sendo a primeira vez que ela tinha ouvido falar das empregadas demônio, Jaldabaoth já tinha mostrado poderosos demônios vassalos. Depois de questionar os demi-humanos cativos, eles sabiam que havia pelo menos 3 deles. Havia o demônio que governava a região selvagem onde os demi-humanos viviam. Havia o demônio que governava a cidade portuária de Rimun. E então, havia o demônio escamoso que comandava o exército demi-humano. Então, você pode nos dizer em detalhes sobre o demônio escamoso que mencionou anteriormente? Isso mesmo, pode nos dizer quais habilidades ele tem? Sim, eu lutei com um, então vou tomar o lugar de Eviwa e descrevê-lo em detalhes. Ela descreveu suas habilidades e como lutaram contra ele. O conto de Laios terminou com Brennum Glaus, um homem no nível de Gazef, matando esse demônio. Isso é estranho. Jaldabaoth não fez nenhum movimento depois de conquistar a capital do Reino Sacro, mas esse demônio escamoso está comandando os exércitos demi-humanos em seu lugar. Ele foi mesmo derrotado. Estranho, mas conhecemos relativamente bem o Brain, e eu não acho que ele estava mentindo. Provavelmente não é um demônio único, apenas um de alto nível. Ou seja, Jaldabaoth pode invocar esse demônio quantas vezes quiser desde que certas condições sejam feitas. Ou talvez ele possa convocar o mesmo demônio várias vezes. Neia não podia lançar magias, mas tinha ouvido isso durante seus estudos. Era difícil convocar vários seres com magia de invocação. Em outras palavras, quando uma magia de invocação estava ativa, conjurar outra magia do mesmo tipo faria com que a anterior terminasse. Os monstros invocados atualmente retornariam de onde vieram e novos monstros seriam convocados em seu lugar. No entanto, pessoas capazes de magias de invocação de alto nível poderiam conjurar simultaneamente vários monstros mais fracos ao mesmo tempo, do tipo que se invocaria com uma magia de invocação de nível baixo. Por exemplo, pode-se usar uma magia de 4º nível para invocar vários monstros que poderiam ser invocados por uma magia de 3º nível. É meio confuso. O método de invocar demônios que ele usa ainda é um mistério. Mesmo que pareça que ele estava convocando-os com magias, ele não poderia ter convocado vários demônios tão poderosos assim. Mas supondo que pode, por que ele não fez isso no reino? Talvez se ele seja um mágico caster que se especializou em invocações, assim, ele poderia simultaneamente convocar várias cópias de tal criatura. Quer dizer que, mesmo se derrotássemos os demônios escamosos, Jaldabaoth poderia imediatamente trazer mais. É o que parece. Mas isso se refere à situação em que Jaldabaoth os invoca com magia. Se ele usasse algum tipo de habilidade especial para fazer isso, seria outro assunto completamente diferente. Então não sabe a respeito dessa possibilidade. Perdão, mas não sei. Sabemos pouca coisa dele. Eviwa parecia nitidamente desanimada. Não entendi direito, pode explicar? Pode deixar que explicarei depois, capitã. Não, esclareça as coisas agora. Só essa última parte que eu não consegui acompanhar. Esta é a nossa capitã, a pessoa encarregada de todos nós. Agora que comentou, aquela empregada inseto asquerosa foi uma das convocações do Jaldabaoth também. Eu não sei. E não quero pensar que seja verdade. As integrantes da Rosa Azul começaram a discutir entre si. Posso fazer uma pergunta? Todos se viraram para olhar para Neia depois que ela falou nervosamente, e a tremenda pressão a fez se arrepender de fazê-lo. Talvez fosse melhor que alguém que não seja ela trouxesse esse assunto. No entanto, a sorte tinha sido lançada, e depois de firmar sua determinação, ela perguntou, esta pode ser uma questão muito básica, mas de onde vem esse Jaldabaoth? O nome de Jaldabaoth é conhecido desde os dias imemoriais. Ninguém sabe. Fomos atrás de todo tipo de literatura, mas não conseguimos encontrar esse nome em nenhuma delas. Também tentamos procurar pistas com base em sua aparência, mas da mesma forma,
também não conseguimos avanço algum. Poderia ser um pseudônimo? Talvez ele tenha causado problemas com um nome diferente no passado. Eu duvido. Para os demônios, isso também se aplica aos anjos, seus nomes são uma parte muito importante do seu próprio ser. Se um demônio quer se mostrar, ele tem que gravar seu nome no mundo. Portanto, eles não podem usar nomes falsos. Experimentos mostram que usar um nome falso pode até fazer com que deixem de existir. Neia não sabia quase nada sobre demônios e anjos, mas se uma mágica casteira adamantite disse isso, então deveria ser verdade. Quanto às suas origens, se ele viesse do outro lado do continente, seria natural que não houvesse nenhuma informação a respeito, mas depois de pensar muito, todas as possibilidades parecem igualmente prováveis, e por isso não há como saber onde se originou. Eviu-a e encolheu os ombros. Por curiosidade. E se tiver procurado pela aparência errada de Jaldabaoth? O Jaldabaoth que viram foi apenas o do desenho. E se essa aparência for um disfarce? Eviu-a inclinou-se sobre a mesa em direção a Remedios. Pode entrar em mais detalhes. Com muito custo conseguimos pressionar Jaldabaoth nessa forma, mas logo depois, ele revelou sua verdadeira forma. Remedios fechou os olhos. Foi então que perdemos tudo. Você pode ser mais específica? Não deve ser problema dizer a elas, certo, Gustave? Sim, não tenho objeções. Se pudermos aprender mais sobre ele a partir de sua aparência, esconder essa informação seria prejudicial. Eu sinto que não esconder nada seria melhor. Remedios começou a murmurar e resmungar, e então contou a Eviu-a sobre a aparência de Jaldabaoth. Na metade do caminho, o rosto de Remedios se contorceu de raiva. Ela provavelmente recordou a batalha que ninguém aqui sabia nada sobre. Entendo. Continuaremos nossas investigações com base no que acabamos de aprender. Vamos mantê-la informada de nossas descobertas. Mais uma coisa, poderia nos dizer se pretendem ficar na cidade? Ainda não decidimos. Em todo caso, significa que não sabe nada sobre essa forma dele. Laquios, isso é familiar para você. Laquios sacudiu a cabeça em negação. Estamos de mãos atadas no momento. Perdão. Compreendo. Então, assim que tomarmos nossa decisão, entraremos em contato imediatamente. Mas nesse caso, teremos que considerar o pior cenário possível, a possibilidade de que a aparição no reino tenha tido a intenção de criar uma falsa impressão, então ele deliberadamente se absteve de mostrar seu verdadeiro poder. Podemos concluir que o nosso país era o verdadeiro objetivo, e seus planos para o reino Reistize são outros. Possivelmente. Se o reino fosse sua principal prioridade, ele teria mostrado sua verdadeira forma como fez no reino sacro, não? Ou será porque ele se assustou tanto com a força do Momon-sama e escolheu proteger sua verdadeira identidade em vez de deixar seu plano ser arruinado? Eu realmente não quero pensar que seja isso. As palavras de Eviu-a deixaram a sala em um silêncio sepulcral, tão profundo que até os sons fracos da respiração pareciam altos. Quem falaria primeiro? Nesse clima tenso, Laquios provou sua bravura. Então, vamos deixar isso claro, estamos no mesmo barco que vocês. Queremos saber mais sobre Jaldabaoth. E para ser honesta, tudo que aprendemos é basicamente uma análise do nosso encontro com ele. Não temos ideia dos objetivos, da verdadeira identidade ou das habilidades desse demônio. Talvez possamos convocar demônios para aprender sobre Jaldabaoth. Mas fazer isso pode manchar a alma. E mesmo que convoquemos demônios de baixo nível, é bem provável que eles não saibam nada sobre demônios de alto nível. Se for assim, precisaremos entrar em contato com um adepto em invocações. Infelizmente, não conhecemos ninguém que seja bom em invocação de demônios. Eviu-a foi a primeira a complementar as palavras de Laquios, seguido por uma das gêmeas. Certamente ninguém o faria, pelo menos não sob circunstâncias usuais. Pensou Neia. Os diabolistas eram tipicamente seres malignos e, felizmente,
Pouquíssimos deles eram poderosos por direito próprio. Isso foi porque na maioria das vezes, eles se destruíam ou eram mortos por esquadrões da morte. Claro, pode haver alguns especialistas no campo que se esconderam nas sombras, mas eles normalmente ficavam isolados e sem contato com o mundo exterior. Ficar sentada esperando a morte é frustrante pra caralho. Na próxima vez que esse monstro vier ao reino, quero socar aquela fuça arrogante com minhas próprias mãos. Só que para fazer isso, preciso saber o máximo possível dele. Além disso, ele não estava liderando nenhum demi-humano no reino. Se ele recrutou os demi-humanos devido ao seu fracasso aqui, então precisamos ser ainda mais cautelosas com ele. Essas palavras foram ditas por Gagaran e seguida pela outra gêmea. É por isso que queria saber das informações que possuímos. Todas da Rosa Azul assentiram. Laquios resumiu para todos. Pagaremos uma quantia igual às taxas que receberíamos por informações desse tipo. Capitã. Posso lidar com as próximas negociações. Remedios concordou imediatamente com a pergunta de Gustav. No lugar do dinheiro, gostaríamos de alguma outra forma de pagamento. Que seria? Mesmo estando disposta a atender seus desejos, não podemos fazer tudo. No entanto, se quiser fazer contato com nobres de grande poder, isso pode ser providenciado. Mesmo? Agradeço imensamente. Mas não estávamos pensando nisso, poderia vir ao nosso país e lutar ao nosso lado. A sala ficou em silêncio mais uma vez. Durou vários segundos. Não, talvez fosse mais longo. O próximo som que ouviram foi o de Laquios encostando na cadeira. Sinto muito, mas não podemos oferecer essa forma de pagamento. Estamos reunindo inteligência porque não queremos morrer. Fazer isso seria contrário aos nossos propósitos. Eviuai deu de ombros, como se dissesse que não havia nada que pudesse ser feito a respeito. Jamais pediríamos que lutasse contra o Jaldabaoth. Tudo o que precisa fazer é esperar na retaguarda e ajudar com magia de cura. Bobagem, ninguém vai ter o luxo de fazer isso. As palavras de Gagaran os deixaram sem palavras. Ela estava correta. A metade norte do reino sacro estava agora subjugada pelos Beastmen de Jaldabaoth, e tudo o que podiam fazer era montar uma fraca resistência. Muitas das pessoas tinham sido encarceradas em campos, e os paladinos sobreviventes estavam escondidos em cavernas como soldados derrotados. Não, não é esse o caso. Paramos o avanço demi-humano no último minuto. Eles ainda mantinham o sul, onde as forças do exército e Jaldabaoth estavam derrotando aos poucos, então dizer que eles estavam à beira da extinção pode ser preciso. Para Neia, que sabia o que estava acontecendo, as palavras de Gustav soavam mais como mentiras do que a verdade. Nesse caso, vocês poderiam vir. Me recuso. Remedios sentou-se para fazer sua pergunta, e Eviuai rejeitou categoricamente. Dada a maneira como todas da Rosa Azul permaneciam em silêncio, ela definitivamente não estava sozinha em sua opinião. Todas devem se sentir da mesma maneira. Sendo franco com vocês, nós poderíamos tê-los parado em cima da hora, mas estamos sem saída. O reino sacro está em ruínas, mas as tropas do sul ainda estão intactas. Porém, eles sozinhos não serão suficientes para derrotar Jaldabaoth. Gustav serviu-se de um copo de água, bebeu e continuou. A razão pela qual ainda não fomos completamente conquistados, é porque a nossa marinha tem imobilizado o exército de Jaldabaoth no litoral norte, mantendo-os longe. Se Jaldabaoth conseguir descobrir alguma maneira de lidar com isso e avançar suas tropas para o sul, eles não serão capazes de oferecer a menor resistência. Claro, esse era o pensamento de um homem do norte, que conhecia o poder de Jaldabaoth. As pessoas do sul provavelmente teriam planos diferentes. Por exemplo, expulsar Jaldabaoth com seu próprio poder. Embora parte da razão para isso tenha sido porque eles não compartilharam suas informações de inteligência, também foi devido à antiga rixa entre o norte e o sul. Desde o início, muitos dos nobres do sul sempre protestaram contra o fato de uma mulher, pulando à frente de seu irmão mais velho na linha de sucessão,
ser coroada como rainha sagrada pela primeira vez na história. Por essa razão, a fim de evitar uma divisão entre o norte e o sul, a rainha sagrada ignorou alegações infundadas de a rainha sagrada assumiu esta posição porque teve alguma tramóia com os templos, pois foi secretamente ajudada por Kelart Custodial. Depois disso, o sul deixou de protestar com questões desse tipo e assim conseguiu evitar um confronto em grande escala, mas isso ocorreu apenas porque o norte e o sul estavam em um equilíbrio de poder. Agora que o norte estava em ruínas, o sul não tinha mais nenhum motivo para se conter. Assim, o sul começou a desprezar o norte. Mesmo em face da invasão de Jaldabaoth, os humanos ainda nutriam esses tipos de ressentimentos. Neia simplesmente achava risível essa rinha. Além disso, houve rumores de uma luta pela posição de ser o próximo rei sagrado, e isso só serviu para deixar Neia, uma plebeia, ainda mais decepcionada. Isso é muito ruim. Exato. A marinha tem poucos recursos contra os demônios alados, e suas batalhas impõem uma terrível peagem de recursos. Se isso continuar, não conseguirão segurar o exército de Jaldabaoth para sempre. Precisamos de mais força para superar essa situação. Por favor, eu imploro, empreste sua força a nós. Tudo o que precisamos é de um mês ou 2. Podemos pagar o valor que pedir. Eu lhe imploro, por favor, salve o reino sacro. Quando Gustav inclinou a cabeça para elas, Neia e os outros paladinos disseram por favor. E fizeram uma reverência também. A sala ficou em silêncio mais uma vez, e então a voz de Laqueus se espalhou. Por favor, levantem a cabeça. E sinto muito, mas não podemos ir ao reino sacro. Por quê? Neia levantou a cabeça com o grito repentino de Remedios. Ela viu Remedios se levantar da cadeira e encarar Laqueus. Não há como Jaldabaoth se contentar em apenas conquistar o reino sacro. Ele agora tem um exército. Quando ele vencer por lá é certo que invadirá o reino, você sabe. Se não o vencermos agora, ele ficará ainda mais forte no futuro. Você está certa? A possibilidade disso é muito alta. Já que entende, por que não quer nos ajudar? E não é só você, o mesmo vale para os nobres desse país e do nosso país. Nenhum de vocês entende. Não é hora de se unir e lutar como um. A razão pela qual os nobres não lhe emprestam sua força é um pouco diferente da nossa. O que sabe sobre o reino feiticeiro? Era um lugar assustador governado pelos Undeads, uma cidade tirada do reino e usada como o coração de uma nação. Isso foi tudo que um cidadão comum do reino sacro sabia. Quando Remedios disse algo similar, Laqueus sorriu amargamente para ela. Isso é verdade, e é muito preciso, mas está errado em algumas partes. É verdade que os Undeads estão em toda parte, mas lá os humanos vivem vidas seguras e pacíficas. E em um país fundado pelos Undeads, que odeiam os vivos. Existem muitos tipos, e o rei feiticeiro é o governante dos Undeads. Ordenar os Undeads sob o seu comando para não prejudicar os seres humanos e fazer cumprir essa ordem é uma questão simples para ele. Eviuai fez um barulho de desaprovação. Eviuai. Em todo caso, nós ainda temos o reino feiticeiro diante de nossos olhos para lidar, então por isso ficam receosos de ajudarem o seu país. Além disso, perdemos muitas pessoas durante a batalha com o reino feiticeiro, o que terá graves consequências no futuro. Os nobres que parecem bem-sucedidos à primeira vista, dificilmente estão tão bem quanto pensa. Mesmo assim, não é Jaldabaoth um problema que deve ser resolvido o mais rápido possível. O fato é que inúmeras pessoas estão sofrendo por causa de Jaldabaoth. E esse feiticeiro, seja lá o que, ainda não prejudicou ninguém, não é mesmo? Lutar em 2 frontes de uma só vez, ainda mais exaurido, é muito perigoso. Eu confio que eu não preciso lhe dizer isso, certo? Remedios calou a boca. Além disso, é o mesmo conosco. 2 de nós foram mortas em combate com Jaldabaoth, embora tenham sido ressuscitadas, ainda não recuperaram toda a força. Se invadirmos o território de Jaldabaoth nesse estado, todas poderemos ser mortas.
Gustav disse que não precisariam lutar contra Jaldabaoth, não. Até parece que tudo sempre sai como dito. Ela realmente acredita que... Tia. Se contenha. Grum. Eu sinto muito, mas eu não acho que as coisas vão acabar como imagina. Enquanto envolver o risco de enfrentar Jaldabaoth, recusaremos esse trabalho. Precisamos nos tornar mais fortes do que somos agora e nos prepararmos para o futuro. Isso é apenas uma hipótese, mas precisamos nos preparar para o caso de Jaldabaoth decidir atacar o reino novamente. Os rostos de todas da Rosa Azul estavam indiferentes. Parece que elas não poderiam ser influenciadas. Logo, Remedios conseguiu espremer algumas palavras de sua boca. Então, quem mais está disponível para salvar nosso país? As integrantes da Rosa Azul se entreolharam. Há apenas uma pessoa. Respondeu Eviuai. Ou melhor, procurar ele deveria ser a primeira coisa que deveriam ter feito, não? Quem? Momon-sama, é claro. O Momon-sama quem derrotou Jaldabaoth. Oh. Ele conseguiu. Um momento, Capitã Custodio. Se eu não estiver errado, ele. Você já ouviu falar, não é? Sim, Momon-sama está agora no Reino Feiticeiro e é um dos subordinados do Rei Feiticeiro. Portanto, você provavelmente terá que convencer o Rei Feiticeiro a ajudá-los. Gur. Remedios grunhiu amargamente. Neia entendeu como ela se sentia. Qualquer cidadão do Reino Sacro teria sentimentos muito complexos sobre pedir algo a qualquer um daquela laia. Considerando que ela, como escudeira, se sentia assim, quanto pior seria para a capitã da Ordem Paladina, a portadora de uma das espadas sagradas. No entanto, Remedios olhou com determinação para as integrantes da Rosa Azul. Se essa é a melhor maneira de derrotar Jaldabaoth, então vamos fazer isso. Ou melhor, é tudo o que podemos fazer. Se pudermos, vamos depositar nossas esperanças nesse Momon. Eu acredito que é Momon-sama, capitã. Sim. Você pode, por favor, escrever uma carta nos apresentando ao Momon-sama.